Não, veja, Conta aqui só para a gente. o presidente Galito, ele, inclusive, esteve com a gente agora, quinta-feira, antes do recesso, esteve lá na nossa comissão, na Comissão de Finanças e Tributação, onde esses questionamentos que eu estou fazendo aqui agora, ele é muito aberto, ele gosta realmente de comentar essas ponderações. Inclusive, fui convidado, passamos lá no Banco Central 1h30, discutindo aquilo que eu estou trazendo aqui para todos vocês. Se falava muito que o Banco Central era assim, era assado, mas o presidente Galito, ele continua na sistemática, no discurso central do Banco Central, que é, primeiro, olhar pouco para a questão fiscal, ou seja, a redução dos gastos do governo. A despesa primária sobre PIB em 23 foi 19,5%. A despesa primária sobre PIB caiu para 18,6%. Ou seja, até no agregado, eu achava que o Banco Central devia olhar isso. E segundo, disse para ele, não, mas a inflação ainda está, ninguém sabe se é tendência ou não. Aí eu questionei, mas presidente, você tem 5 meses de queda de inflação, há alguma dúvida, eu usei a palavra potência, alguma dúvida da potência da taxa de juros em fazer 5 meses consecutivos caírem sistematicamente? Seria necessário esse adicional de custo da dívida pública brasileira em fazendo mais 0,25%? Porque esse ponto não está bem, Andrés, esse ponto não está bem explicado para todos que acompanham, como eu, que acompanham mais de perto e vejo com muita preocupação esse valor. Até porque, no consenso das pessoas, do brasileiro como um todo, é de que a gastança é de gasto primário. Eu sei que tem despesas que podem ser economizadas, o Bolsa Família, inclusive, vem reduzindo, né, o seu gasto sistematicamente. Já, nesses últimos 6 meses, há uma diminuição. O BPC, que é um gasto que aumentou muito significativamente, até pelo número de pessoas que são beneficiados. BPC é o benefício de prestação continuada, que são ou aqueles incapacitados ou aqueles que, com mais de 65 anos, têm acesso a pelo menos um salário mínimo, desde que a renda familiar seja de até um quarto do salário mínimo. Então, isso, na Bolsa Família, o controle já começa em 2025, já é visível. E agora se faz também o controle no BPC, porque a razão do aumento de 22 para 23, que foi 12% de aumento, e de 23 para 24, mais 13%, esses dois números aí precisa ser melhor explicado, que é exatamente o que o ministro Wellington Dias está como missão específica do presidente Lula de encontrar, portanto, essas questões. Agora, despesa primária é importante, é necessária, tem que cortar do que for, mas se o Brasil, e eu vou pedir mais uma vez, ficando aqui conosco, que é o seguinte, o Brasil não aguenta, durante 5 anos, próximos 5 anos, pagar R$1 trilhão de juros. Ele não aguenta. Não adianta ele cortar a despesa primária, cortar 30, cortar 40, cortar 50 bilhões, se eu vou ter que gastar R$1 trilhão de juros. Essa equação, ela é difícil de resolver. E, por fim, aí talvez o termo não seja suficiente, mas eu vou tentar explicar, de 1999 para cá, atenção nesse dado. 99 por quê? Porque foi o ano que foi instituído o que a gente chama de tripé macroeconômico. Resultado primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Desde essa época, de 1999 a 2024, nunca existiu um resultado primário que fosse capaz de pagar, pelo menos, os juros da dívida, mesmo nos anos em que o governo federal foi superavitário no seu resultado primário. Então tem alguma coisa errada que precisa ser avaliada, precisa ser entendida, eu acho que a palavra certa é isso, porque não pode um novo modelo, o Brasil passar de lá para cá e nunca produzir um resultado mesmo positivo, capaz de pagar os juros, é porque uma reflexão, ela merece de todos nós de uma maneira mais acurada. Quem que está errando, deputado? Eu acho que o modelo que o Banco Central usa, não é a pessoa, tá? A gente não pode pessoalizar, é um modelo de avaliação da Selic que não está bem discutida. Eu vou só dar mais um dado aqui para vocês. Se individualizava, né? Ele era colocado ali como alguém que estava... Mas eu tive 2 vezes com o Roberto Campos Neto, eu não estou querendo individualizar. Tem uma modelagem no Banco Central, eu vou só dar o último dado,
Andresa, que essa é muito importante. Eu tenho uma orientanda do doutorado que estimou o modelo do Banco Central. Nós passamos 5 horas e 40 rodando o samba, que é o modelo de equilíbrio geral que o Banco Central tem. Tem um modelo de pequeno porte também. Mas lá nós medimos uma taxa de uma Selic 3% menor do que a do Banco Central. Isso dá mais de 200 bilhões ano, em 10 anos são 2 trilhões. Então, eu queria, porque havia uma crítica do presidente em relação ao Roberto Campos Neto, e a coisa ficou muito politizada, correto? E eu tirei do foco a política, levei para a área técnica especificamente, foi muito boa a conversa com o presidente Roberto Campos Neto. Eu pedi a ele os coeficientes que ele estima, ele não me deu, e eu continuo, portanto, aqui dizendo que a modelagem, né, precisa ser avaliada tecnicamente por todos que fazem sistema bancário. 15 dias atrás eu estive em São Paulo conversando com o sistema financeiro. Precisamos entender o que é que está se passando com essa taxa de juro real a mais alta do mundo. Só para fechar esse assunto, o senhor diria que a gestão do Galípolo é mais do mesmo do Campos Neto? Eu não vou dizer mais do mesmo, eu vou dizer que o modelo é o mesmo. Então, se o modelo é o mesmo e ele tem que seguir um pouco aquele alicerce de decisões que o Banco Central tem lá no seu escopo, né, que entra presidente, sai presidente, e aquele alicerce está feito e parece que ninguém quer enfrentar tudo isso. Como é que outros países com muito mais riscos, com dívida pública sobre PIB muito maior, e a nossa menor, menos riscos, ainda temos a maior taxa de juros real do mundo, não venha me dizer que é o primário, que é a gastança do governo que está produzindo esse resultado. Eu vou continuar aqui ponderando, né, ao Banco Central, ao governo, tenho dito isso ao Ministério da Fazenda, e estou procurando agora, mesmo que corrido, procurar incutir aí na cabeça dessas pessoas que estão aí nos assistindo nesse exato momento.